Boa tarde aos meus colegas vereadores, colegas vereadoras, estudantes que estão aqui conhecendo a Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada por estarem aqui, essa é a casa de vocês. E a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje eu venho trazer um assunto que sempre é pauta nessa casa, sempre precisa ser pauta, porque infelizmente a gente não consegue deixar de falar sobre um problema que estrutura o nosso país, que é o racismo. Mas é muito mais grave a gente perceber que na Casa do Povo a gente tem, com alguma frequência, manifestações racistas. A gente sabe que na sociedade é uma luta de longo prazo. A gente pensar como a gente supera o racismo. Tem a ver com condições estruturais do Brasil. Mas quando a gente naturaliza que na Casa do Povo, que no lugar que as pessoas deveriam ter o direito de poder olhar e dizer: essa é um pouco a minha cara, esse é o lugar que tem os representantes que eu elegi, a gente naturalizar racismo nesse espaço é muito grave. Por isso eu venho fazer um debate com os senhores. Aqui eu trouxe, gente, saiu agora, vereadores, em julho, o anuário da violência, o anuário da segurança pública. Alta de mais de 50% dos registros de racismo e homofobia. Eu não acho necessariamente, isso sendo bastante otimista, que houve um aumento de 50% dos casos de racismo. Mas as pessoas negras têm procurado mais a justiça enquanto uma saída, enquanto um lugar, e que consiga ter, de fato, uma resposta para o racismo. Pode passar. Então a gente teve esse aumento de 50% de pessoas que dizem: eu vou procurar a delegacia, eu vou registrar uma ocorrência, eu vou dizer, né, o que aconteceu. Aqui nessa casa, nessa legislatura, a gente teve um vereador, o vereador Camilo Cristófaro, que falou que não lavar a calçada era coisa de preto. Aqui, nessa casa. E que ainda não sofreu um processo, que deve ser um processo de cassação, que eu espero que vá ser decisão tomada por essa casa. Aqui eu coloquei um trecho, infelizmente, da decisão em primeira instância, porque esse vereador é um vereador que virou réu por racismo na justiça e o seu processo ainda corre. Em paralelo, tem um processo na corregedoria. Ali a decisão em primeira do juiz, que é bastante lamentável, ele falou: a fala do acusado, como se demonstrou de forma exaustiva pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi extraída de um contexto de brincadeira, de pilhéria, mas nunca de um contexto de segregação, discriminação, coisa que o valha. Racismo não é brincadeira. Não existe contexto de pilhéria, contexto de piada, contexto de brincadeira que justifique dizer que não lavar calçada é coisa de preto. Aqui, no microfone da Câmara Municipal de São Paulo. Essa decisão lamentável que eu venho trazer para que todos os senhores vejam é para a gente perceber como é triste a gente ter um aumento de 50% das pessoas que sofreram violência procurarem a justiça e decisões como essa saírem. É um tapa na cara da população negra, que procura a justiça para conseguir ter uma resposta e se dar de cara com o juiz que dá uma decisão como essa. Pode colocar a próximo pedido. E aqui mais um dado, que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Menos de 1% dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo se declaram pretos. O que a gente vê é um movimento preocupante. É um movimento lamentável, um movimento em que a gente tem pessoas negras que sofreram processos de violência, procurando uma justiça que não a está acolhendo, que não está dando a resposta necessária. Quando a gente fala que quem toma as decisões em relação à justiça é 0,6% negro, num estado em que a gente é quase metade da população, é muito grave. Não é só uma questão de representatividade, é uma questão de pessoas que não estão entendendo a importância desse juiz. E aqui não é nenhum respeito pessoal, mas a tipificação do racismo não existe em contexto de brincadeira ou não brincadeira. Não existe essa questão de o racismo, ele tem uma pena menor se a pessoa não queria. Não existe isso, o racismo não é. E um juiz que toma uma decisão dessa é a cara de um judiciário que ainda não representa o povo brasileiro. Eu vou passar, pode passar para o próximo slide. E aqui acho que não vai dar para ler, mas essa é o recurso da apelação do Ministério Público. Esse vereador que segue com o mandato presente aqui na Câmara, ele segue com o seu processo tramitando, né, rolando, e o Ministério Público, a promotoria, recursou contra esse juiz. Então o processo não está findado. Né? Aqui eu trouxe para os senhores verem que o Ministério Público de São Paulo, aqui está o número dos autos, contra o vereador, que aqui faz parte, é um processo público, é importante que a gente escuta. Não dá para a gente, existe um pacto de silêncio sobre o racismo que eu estou fazendo a proposta da gente despactar. Vamos tirar o pacto de silêncio do racismo. Vamos trazer o processo exatamente como ele é. Então estou trazendo aqui para os senhores que o Ministério Público está recorrendo disso. Inclusive colocou a construção
do racismo recreativo, que entrou já na lei do racismo enquanto uma das modalidades de racismo, que é o racismo da brincadeira, recreativo, que também deve ser punido. Então, essa minha fala é para trazer para todos os presentes que nesse mês de agosto, a Câmara Municipal de São Paulo pode dar um exemplo para a sociedade brasileira e para a sociedade, obviamente, paulistana. Quer dizer que não aceitamos racismo aqui na Casa do Povo. Independente da decisão que a Justiça irá tomar e ainda está tomando, porque o processo ainda tramita, a Corregedoria da Casa tem a oportunidade de dar um recado de que respeita o povo preto da cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que todos os senhores vereadores vão saber tomar a melhor decisão. É isso, muito obrigada, presidente.